eram pobres também tinham caixinha. Então essas pessoas também recebiam dinheiro para alimentação, para, de repente, alguma necessidade especial, para eles estarem longe da cidade onde eles moram e assim por diante. Aparentemente esse caixinha foi trazido para a igreja também. E aqui começou a surgir o problema. Por quê? Quem provavelmente estava organizando esse caixinha, quem recolhia o dinheiro, distribuía esse dinheiro, eram os judeus hebraicos. E esses judeus hebraicos provavelmente não tinham muito relacionamento com os judeus gregos. Havia até uma discriminação com relação a isso, porque eles não gostavam muito desses judeus gregos. Então, talvez de forma maldosa ou não, nós não sabemos, mas eles não estavam entregando dinheiro para essas pessoas que faziam parte da igreja e que eram judeus gregos. E aí começou a discussão. Começou a discussão e essa conversa chegou nos apóstolos. E então os apóstolos, o que eles fizeram? Eles convocaram a multidão, lá no versículo 2 diz, e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então eles reconheceram a necessidade, reconheceram que era necessário resolver esse problema, mas eles também reconheceram que esse não era um problema que eles deveriam reconhecer. Resolver. Eles deveriam criar um grupo especial de pessoas para que resolvesse esse problema. Porque o trabalho deles, como apóstolos, era servir a palavra e a oração. Eles não deveriam ir nas ruas, recolher esse dinheiro e distribuir esse dinheiro. Eles não deveriam ser responsáveis por isso. Mas sim, eles deveriam estar lá para estudar a palavra, transmitir a palavra e orar. Então eles reconheceram que se eles fizessem isso, eles teriam um desvio de função. E como seria um desvio de função, vamos criar uma função para isso. Vamos escolher pessoas que possam executar essa função. Então eles reúnem a multidão. Eles reúnem lá talvez uns 20, 30 mil pessoas para que uma decisão seja tomada. Então a primeira questão que surge aqui é: qual a razão para a organização? Por que nós às vezes precisamos mudar algo? Porque há necessidade. Porque surge uma necessidade. E nós precisamos de alguma forma resolver essa necessidade. Quais são os requisitos para essa função? Então, aí nós temos esses requisitos mencionados no versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens. Então, o primeiro requisito, homens. Esse trabalho não era para mulheres, era para homens. Esse é o primeiro requisito. Então, para a mulher seria um desvio de função executar essa atividade. A mulher teria outras funções. Da mesma forma que para os apóstolos seria um desvio de função executar isso, para as mulheres também seria um desvio de função executar essa tarefa. Então, o primeiro requisito era homens. 7 homens. É interessante que aqui eles seguem aparentemente uma tradição judaica. Eles tinham 7 pessoas sempre na cidade para fazer isso. E eles aqui pegam essa tradição e utilizam também na igreja. 7 homens. 7 homens para talvez 20, 30 mil pessoas. Terceiro requisito. Dentre vós, entre vocês. Os homens deveriam ser escolhidos da própria igreja. Não de fora, de outro lugar, mas dentro da própria igreja. E finalmente eles deveriam ser de boa reputação. Era algo fundamental. Essas 3 pessoas que recolhiam e distribuíam esse dinheiro, elas eram pessoas de extrema confiança da sinagoga e agora da igreja também. Eram tipo, talvez, os tesoureiros de hoje. Eles deveriam ter tal reputação, pois eles não prestavam contas para a sinagoga e para a igreja. As pessoas confiavam tanto nesses 3 homens que elas deixavam eles realizar o trabalho e nunca precisavam prestar conta à sinagoga ou à igreja. Por isso que essas pessoas deveriam ser de boa reputação. Finalmente deveriam ser espirituais, cheios do Espírito Santo, diz, e cheios
de sabedoria também. Então, esses são os requisitos. Eles viram a necessidade e estabeleceram requisitos. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles não escolheram primeiro as pessoas, mas sim primeiro estabeleceram os requisitos, para depois escolher aquelas pessoas que atendessem aos requisitos. E aí eles escolheram as pessoas. Então, na escolha, eles utilizaram os requisitos já definidos. Eles escolhem 7, conforme nós já mencionamos, e eles escolhem gregos. Aparentemente, todas as pessoas aqui mencionadas eram gregos. Então, definitivamente, eles criam paz dentro da igreja. Vejam bem, na igreja lá, a maioria era de judeus hebraicos. A minoria era de judeus gregos. Mas, quem eles escolhem para exercer essa função? Judeus gregos. Então, eles queriam resolver o problema, eles queriam ter paz dentro da igreja, e dessa forma eles escolhem judeus gregos para que pudessem executar essa função para os gregos e para os hebraicos que precisavam. Então eles listam ali os nomes, pessoas que atendiam a esses requisitos. Da maioria nós só temos uma vez mencionado o nome de Estevão e Filipe, nós conhecemos um pouco mais. Quais são os resultados? Os resultados nós encontramos no versículo 7. Crescia a palavra de Deus. O primeiro resultado. A palavra de Deus crescia. Por quê? Porque os apóstolos não estavam servindo as mesas. Eles podiam se preocupar com a palavra e a oração. Então, se eles podiam se preocupar somente com a palavra e a oração, eles podiam transmitir a palavra também com mais força, com mais poder, porque eles gastavam tempo só com essa palavra e com a oração. E tinham pessoas extremamente capacitadas para realizar a outra tarefa. Depois, os discípulos se multiplicaram. É óbvio, quando você consegue, tem pessoas que se dedicam à palavra e à oração, os discípulos também vão surgir. A igreja também vai ter crescimento. E alguns sacerdotes creram. Esse foi o resultado dessa organização espiritual que eles criaram dentro da igreja em Jerusalém. Quais são as conclusões daí? As necessidades devem ser resolvidas tendo o Espírito Santo como guia. Então o Espírito Santo guiou a igreja a resolver dessa forma aquele problema. Escolher 7 homens para que estivessem servindo as mesas. Note que ali nós temos 2 tipos de serviço. Um é o serviço, servir a palavra, e os outros tinham o serviço de servir as mesas. Os 2 eram um tipo de serviço dentro da igreja. Uns serviam a palavra e outros serviam as mesas. Mas de qualquer forma, foi o Espírito Santo que ajudou a eles encontrarem essa solução. Eles estabeleceram os requisitos. Nós precisamos estabelecer os requisitos também antes de tomar qualquer decisão. Primeiro os requisitos e depois nós tomamos as decisões baseadas nos requisitos. Os requisitos, muitos dos requisitos nós já encontramos na própria Bíblia. Nós não precisamos, então, criar novos requisitos, mas simplesmente extrair da própria palavra de Deus esses requisitos. Depois de nós termos os requisitos e de sermos guiados pelo Espírito Santo, nós devemos realizar as escolhas e os resultados nós vamos colher, baseado nas escolhas que nós realizarmos. Então daí nós vamos agora então para a estrutura atual da igreja. Qual que é a nossa estrutura? Nós temos um pastor geral, que é o pastor Fridolin, junto com um conselho de pessoas que são os líderes, idealmente são os líderes de cada congregação, Nova Campo Grande Central e Aero Rancho, que compõem esse conselho de pastores e obreiros que tomam as decisões da igreja. Então cada congregação tem um líder e abaixo dessas congregações nós temos os nossos grupos familiares. Não sei se está faltando algum aí, eu tive algum tempo fora, então eu estou meio perdido aí com relação ao que existe aí ou não. Então, idealmente, nós teríamos 5 grupos para cada congregação. Note que aí nós temos, às vezes, um grupo e uma congregação.